eu vou ler aqui a versão NVI. Ela diferencia um pouquinho da revista e atualizada, que a maioria de nós tem, né? Na versão NVI, versículos 1 e 2 de Romanos 12 nos diz o seguinte, estou falando aqui sobre sacrifícios vivos, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus, assim, nos abençoe. A única maneira de nós experimentarmos, é o que Paulo está escrevendo aqui aos irmãos da igreja de Roma, é a única maneira de nós experimentarmos e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nos oferecendo, né, em sacrifício vivo, não nos amoldar ao padrão do mundo e transformar, e termos a nossa mente transformada, né? Essa é a única, são os requisitos que Paulo explica, mostra, para que, como igreja, como crentes, nós experimentemos, então, e comprovemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós estamos vendo, o assunto que nós estamos tratando, nós estamos vendo algumas orientações práticas de como nós podemos ser cheios do Espírito Santo, né? E nós falamos que íamos estar aqui, falando sobre 3 orientações principais. A primeira que nós vimos foi nós reconhecermos a necessidade que nós precisamos ter de uma vida espiritual mais profunda, né? Não a vida rasa que muitas vezes a maioria de nós vive, com relação a Deus. A segunda que nós vimos no domingo passado foi que nós precisamos orar pela plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo é algo que deve ser buscado, é algo que deve ser pedido. No momento que a pessoa ela se converte, no momento que ela é alcançada pela graça e ela passa a confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a Bíblia diz que nesse momento todos são batizados com o Espírito Santo. Agora, a plenitude é outra coisa. A plenitude é igual ao nosso alimento diário. Todos os dias nós temos que nos alimentar. Temos o café da manhã, o almoço, um lanche da tarde, a janta, né? E para nós termos uma saúde perfeita, e a gente brinca, né? Agora estou cheio. Às vezes a gente come tanto que dizemos que estamos com o nosso estômago cheio. E a plenitude do Espírito Santo, para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós temos também que nos alimentar. Nós temos também que buscar, né, essa realidade para as nossas vidas. E hoje, irmãos, eu quero ver o último conselho, né, o último item relacionado com esse assunto, que é reformar a nossa conduta. Justamente isso aqui que o apóstolo Paulo ele está falando aos irmãos da igreja que estava lá em Roma, né? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, né, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O termo reformar aqui talvez o melhor termo que poderia ser traduzido ou usado aqui em lugar de reformar, talvez o melhor termo fosse transformar, igual Paulo escreve aqui na sua carta aos Romanos, ou mudar nossa conduta, né?
não reformar nossa conduta, mas transformar a nossa conduta, mudar a nossa conduta. Talvez o melhor termo seja realmente mudar nossa conduta. Né? E por que mudar essa conduta? Especialmente no que diz respeito, irmãos, à área familiar, que é a área que nós estamos tratando já há algum tempo, né? Relacionado a isso, o que nós poderíamos dizer, o que nós poderíamos falar? Que há certas atitudes, irmãos, no nosso relacionamento, né, dentro da área familiar, há certas atitudes que precisamos mudar, né? Há certas atitudes que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas. E uma das atitudes principais que eu creio que precisam ser mudadas é algo que a gente... quando nós experimentamos essa realidade, muitas coisas mudam na nossa vida, no nosso relacionamento. A primeira dessas atitudes é nós aprendermos a pedir perdão, né, ao nosso cônjuge. E como que isso é difícil, né, irmãos? Como que isso é difícil, nós pedirmos perdão ao nosso cônjuge, né, às pessoas que nos cercam, às pessoas próximas com quem nós nos relacionamos a nível de família, a nível de lar. Nós temos facilidade para pedir perdão para todo mundo. Pedimos perdão para o patrão, para o chefe. Às vezes nós cometemos erros e, se nós não pedirmos, corremos o risco de sermos mandados embora. Então, nós pedimos desculpa, nós pedimos perdão. Pedimos perdão para o porteiro, pedimos perdão para o pipoqueiro, pedimos perdão para várias pessoas. Mas quando isso vem para dentro da nossa casa, é muito difícil, né? Isso é muito difícil. Aí, então, irmãos, qual é o caminho que nós devemos buscar? Qual é o caminho que nós precisamos trilhar, né? Por causa dessa dificuldade que nós temos dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O caminho que nós precisamos trilhar é o mesmo que nós usamos lá no domingo passado, né? Pedir, orar, buscar então a graça de Deus, para que essa mudança tão importante e necessária aconteça na nossa vida. Porque não é fácil, irmãos. Nós, pela nossa própria força, nós não temos o desejo, a vontade de pedir perdão, porque geralmente nós achamos sempre que nós estamos corretos, nós estamos certos. E também outra dificuldade, nós não vamos tratar desse assunto agora, é nós liberarmos perdão, né? Liberarmos perdão. Como que é difícil essa atitude? O apóstolo Paulo ensina, essa mesma carta que ele escreve aos Romanos aqui, lá no capítulo 7, irmãos. O apóstolo Paulo, ele vivia uma guerra interior. Aí ele declara isso, ele escreve, ele não tem vergonha de escrever a igreja lá de Roma, aos irmãos da igreja romana, que ele enfrentava essa guerra interior, essa luta interior, né? E nesse relato que ele faz aos irmãos ali, ele chega à conclusão que ele era miserável, né? Ele chega à conclusão que ele era miserável. Romanos capítulo 7, lá do versículo 15, ele começa a abrir o coração à igreja nessa carta e diz: eu não entendo o que eu faço. Na minha vida, ele já era convertido, ele era um apóstolo abençoado, né, usado por Deus, um homem que abriu mão de tudo que ele tinha direito, que era dele, para servir ao Senhor no apostolado. E lá no versículo 15 ele diz: eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Estou lendo aqui a tradução na NVI, a versão NVI. E se faço o que eu não desejo, admito que a lei é boa. Mas, nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele chegou a essa conclusão, né? Sei que nada de bom habita em mim,
isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Irmãos, quem de nós tem coragem de dizer, não, em mim não habita bem nenhum, né? Na minha carne não habita, não há nada de bom em mim? Geralmente nós nos achamos muito bom. Geralmente nós nos achamos muito bom. Ruim é outro. Mas Paulo, aqui, ele abre o coração e diz, ó, eu reconheço que não habita, nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. E ele vai falando, pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, um pastor abriu o coração desse jeito diante da igreja, ele é mandado embora no outro dia, ele é despedido. Mas Paulo, ele teve coragem de abrir o seu coração para a igreja, dizer, ó, eu sou desse jeito aqui. Eu reconheço que eu sou desse jeito, mas hoje, irmãos, hoje um líder, um pastor, não pode abrir o coração desse jeito aqui, porque outro dia ele é despedido. Não, nós não queremos um homem igual você, nós queremos um homem, né, igual Jesus, sem pecado. Mesmo que todos sejam pecadores, errem, cometam pecados, mas geralmente exigem alguém que seja perfeito e cobram perfeição desse alguém. Mas Paulo não estava nem aí, né? Paulo não estava nem aí. Ele falou, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus ombros. No versículo 24, ele diz, ó, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E no versículo 25, ele diz, ó, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Irmãos, essa é a única saída. Nós reconhecemos que nós somos miseráveis, né? E nós buscarmos e entendermos que para nós sairmos dessa situação que nós vivemos muitas vezes, nós temos que viver na dependência de Deus, na dependência de Cristo. E ele entra no capítulo 8, e aí ele entra falando da vida pelo Espírito, porque se nós não procurarmos nos encher, nos alimentar, vivermos a vida pelo Espírito, dificilmente nós vamos ter facilidade de pedirmos perdão e também de liberarmos perdão quando necessário. Aí, versículo 1 do capítulo 8 diz que agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, é só através do Espírito, irmãos, a lei do Espírito. No momento que a lei do Espírito passa a funcionar na nossa vida, a lei da carne, ela deixa de exercer poder. Porque uma lei, ela só deixa de existir quando é editada uma nova lei. Aí aquela antiga deixa de existir. Aí, então, a lei do Espírito passa a gerar e a funcionar. Né? Todos nós somos miseráveis, irmão, assim como Paulo. Né? Todos nós somos miseráveis, assim como Paulo, quando nós somos duros, quando nós somos insensíveis, frios com aqueles com quem nos relacionamos. Paulo diz, eu sou um miserável, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, em mim não habita bem nenhum, né? E nós precisamos, há uma necessidade de nós nos sentirmos assim, irmão, porque se nós não nos sentirmos, nós vamos continuar caminhando a nossa vida, no nosso relacionamento, de acordo com aquilo que nós achamos mais correto, e nem sempre aquilo que nós achamos, nem sempre não, aquilo que nós achamos mais correto nem sempre não batem com o que é correto para Deus. Por quê? Isaías explica isso quando diz, os meus pensamentos não são pensamentos de vocês. Por quê? Porque os meus pensamentos são bem mais altos. Então, não tem como. Né? Não tem como.
Então, todos nós somos miseráveis quando somos duros, insensíveis, frios, calculistas com aqueles com quem nos relacionamos, principalmente com o nosso cônjuge. Por que principalmente com o cônjuge? Porque ele é uma só carne conosco. Ele é uma só carne conosco. E o próprio apóstolo Paulo, aos Efésios, diz que ninguém odeia a sua própria carne. Ninguém fere a sua própria carne. E se tem alguém que fere a própria carne, há algum problema emocional, psicológico, psiquiátrico, ele precisa procurar tratamento. Porque ninguém odeia, ninguém fere, né? Então, daí a necessidade de nós buscarmos a graça de Deus, né, para essa mudança tão necessária para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque há pelo menos dois motivos, irmãos. Primeiro, o Espírito Santo de Deus é dado somente aos que obedecem a Deus. Atos capítulo 5, versículo 32, até se vocês quiserem rapidinho aqui, para nós partirmos para um encerramento. Atos capítulo 5, versículo 32. Pedro, na sua mensagem, ele fala isso, né? Lá quando acontece, né, aqui fala sobre Ananias e Safira, e lá no versículo 32, quando os apóstolos começam a ser perseguidos, né? Pedro diz: nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, Deus só concedeu o Espírito Santo aos que lhe obedecem, ele só concede o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Um outro aspecto que nós podemos ver aqui é que o Espírito Santo, irmãos, é dado só aos que andam e querem fazer a sua vontade. Davi é bem claro nisso lá no Salmo 143, quando ele ora, ele pede, né? Ele pede isso, aquilo que nós estamos falando tem que ser buscado. Salmo 143, versículo 10. Ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Qual que é o pedido dele? Ensina-me a fazer a tua vontade. É para que o teu Espírito, para que o bondoso Espírito me conduza, me dirija, me oriente, me leve para terrenos planos. Então, irmãos, essa mudança diária é necessária para nós conhecermos a perfeita vontade de Deus. O uso dos meios da graça, né? O reverendo Augusto Nicodemos, num dos seus livros, ele explica isso. Ele diz que o uso dos meios da graça conduz naturalmente à reflexão e a uma atitude mental e espiritual desejável e própria a mudanças necessárias. E o que fazer, então? O que nós precisamos fazer? Separar, irmão, um tempo diário para a nossa devoção. Não aquela leitura assim, dão flash, um versículo rapidinho, porque eu estou com pressa. Mas separar um tempo diário para a nossa devoção particular e doméstica. Isso é importante. Passar tempo com Deus, com a sua palavra, com uma vida de oração. É aquilo que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 6, verso 6. Entra no teu quarto, ora, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que nós sejamos e reconhecemos que nós não somos bonzinhos. Não há bem nenhum em nós. Se não for através de Jesus Cristo. E é somente Ele que nos dá condições, é somente Ele que nos capacita. No momento que nós reconhecemos que nós somos miseráveis, quando nós somos frios, calculistas, indiferentes com relação aos nossos
principalmente ao nosso cônjuge, que é uma só carne, e nós sentimos isso, o Espírito Santo vai nos inquietar e vai nos levar a nos submetermos, a buscarmos e a clamarmos por Deus, pela sua graça, para nos capacitar, a pedirmos perdão quando for preciso e também a liberarmos perdão. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.